Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a tricotomia, né? Sobre alma, corpo e espírito. Eu vou falar sobre algo que certa vez nós estávamos conversando, eu e alguns amigos meus, alguns irmãos, né? Que nós comentavam muito sobre isso antes da pandemia, né? E a gente entrou numa discussão sobre corpo, alma e espírito. Aí alguns citaram esse versículo que eu vou falar aqui para vocês. E o mesmo Deus vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Aí nós começamos a fazer algumas reflexões e ele falou, né, que a gente tinha que Deus salva a parte do homem que Deus vem salvar, né? O espírito humano, né? E a carne, a carne, falando assim, a carne é corruptível, ela vai pro pó da terra, beleza? E a alma, dessa parte era aqui, a parte mais interessante que estava tendo lá. Essa alma, ela vai ser jogada no lago de fogo, se ela tiver cometido coisas erradas. No dia a gente teve várias discussões, foi muito complexo as coisas que foram ditas, entre vários versículos. E teve essa ideia, né, sobre ir para o céu. O que vai para o céu? O corpo vai para o céu, a alma vai para o céu, o espírito vai para o céu? Aí eu fiz uma reflexão para ele, é o seguinte, olha, tudo bem. O espírito volta para Deus porque é de Deus, não é assim? Está escrito, Salomão falou isso. O espírito volta. A alma ela peca, né? Toda alma que pecar, ela deve morrer, tá bom? Então, o ser humano é pecador, a maioria das pessoas pecam, então as pessoas morrem, vai pro inferno, né? E o corpo vai pro pó da terra. Até aí, as pessoas basicamente consideram isso. Aí, a reflexão que eu fiz foi o seguinte: se o Salomão ele bota uma coisa, o espírito volta para Deus porque foi Deus que o deu, tá bom? Ele não bota nenhum tipo de limite. Um espírito vai ou não vai. Ele diz que todo espírito, quando morre, vai para Deus, porque Deus o deu. Aí a gente faz a reflexão: o que é o espírito? O espírito é a parte consciente do ser humano. A parte consciente do ser humano, né? A parte consciente. A consciência. Então, essa consciência, quando a pessoa morre, vai para Deus. A alma é uma parte do espírito que ela está infectada pelo pecado e por isso ela não pode ir para Deus, então ela vai para o inferno. É bem complexo, aqui eu vou tentar explicar o máximo possível aqui. E o corpo morre e vai para o pó, naturalmente. Viemos do pó, ao pó voltaremos, é natural. E aí que mora o detalhe. O que é a alma? O fator principal. É o fator que liga o espírito e o corpo. O que é a alma? Aí, na reflexão, eu li um versículo que, quando eu li, me abriu os olhos nesse sentido aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ele não passou a ser um espírito vivente. Passou a ser uma alma vivente. Então, o que é que eu pensei? O corpo sem o espírito é apenas um boneco de barro. O sopro sem o corpo é apenas o espírito. Apenas um sopro. Um vento. O ar. Então, eu pensei o seguinte: quando você une o espírito com o corpo, ele cria-se uma alma vivente. Então, a alma não é um ente que está ligado ao espírito. E ele precisa ser desunido do espírito para poder
viver. Não, a alma é o resultado da unificação do espírito com o corpo. Assim, né, podemos entender que quando essa união cria-se um espírito, uma alma vivente, de acordo com o Gênesis, né? Vamos falar de acordo com alguns dizem que foi Moisés que escreveu, né? De acordo com Moisés, vamos dizer assim. De acordo com Moisés, uma alma vivente é a união de um corpo com um espírito. O espírito vem de Deus, a vida, e o corpo vem do pó da terra, da natureza. E a vida com o corpo, quando ela se une, ela cria uma alma, que é um espírito vivente. Né? Uma alma vivente, espírito vivente não, alma vivente. Então, por que a gente tem essa dificuldade hoje de raciocinar sobre isso? Porque a alma a gente relaciona a uma espécie de fantasma, assim como o espírito. Então, o espírito e a alma para a gente é basicamente a mesma coisa. Mas de acordo com de acordo com isso, o espírito, o sopro, espírito, né? Ele é o sopro. Ele é a vida. E o corpo, um receptáculo sem vida. Quando ele recebeu essa energia do sopro, ele ganhou uma vida. Então ele se tornou uma alma. Era tão complexo a coisa que um dos nossos irmãos estava defendendo a tese seguinte: que uma parte vai para o céu, outra parte vai para o inferno e outra parte vai para o pó. Aí eu falei outra reflexão, eu gosto de fazer reflexões. Se vai ter essa divisão do corpo, então qual é a parte consciente? O espírito, a alma ou o corpo? Se as três partes forem conscientes, então há uma trindade dentro de nós. Tá? Há uma trindade. Então o corpo ele pensa por si mesmo, sem o espírito e sem a alma. A alma pensa por si mesmo, sem o espírito e sem o corpo. E o espírito pensa por si mesmo, sem a alma e o corpo. Né? Então cada um são vamos dizer assim, independentes. Né? Então vamos lá. Se essa divisão é clara, vamos dizer assim, se essa divisão é verdadeira, então todo mundo vai para o céu, ao passo que todo mundo vai para o inferno. Todo mundo vai ser salvo e todo mundo vai ser condenado. Todo mundo vai ser salvo porque a alma, o espírito, quem deu foi Deus, então volta para ele. Então você não se preocupe com nada, porque você é o espírito, então você vai voltar para Deus, não se preocupe. Mas a sua alma, ela vai sofrer pelo resto da vida. O seu espírito vai viver feliz para sempre e sua alma vai sofrer para sempre. Em relação ao seu corpo, é complicado porque a gente sabe que corpo sem espírito e alma não é nada. Então ele vai pro pó, ele virou cinza, então não tem significado nenhum, ele acabou. Então, não se preocupa que a salvação é ambígua. Né? Uma hora você vai pro céu, uma hora vai pro inferno. E se você fizer tudo certo, quem sabe a alma e o espírito vão pro céu. Então vive lá duas pessoas, sendo você mesmo, no céu, uma alma e um espírito, convivendo junto. Deu para entender o nível de sei lá, vou dizer. Complicado, né? Complicado. Se essa ideia de o espírito voltar para Deus, porque Deus deu, ela difere. Ela é esse espírito é um espírito consciente. Então, essa ideia de dividir o homem em três partes verdadeira. Então todo mundo vai ser salvo e todo mundo vai ser condenado. E se de fato o espírito não tem uma consciência, o espírito não tem consciência, ele é uma energia que ele reproduz uma consciência quando está ligada a um corpo.
Fora do corpo ele não tem uma consciência, ele não tem inteligência. Dentro do corpo ele tem uma inteligência, fora dele não. Vamos supor alguma coisa bem específica aqui para podermos entender. Vamos lá. No nosso mundo moderno, hoje em dia temos computador, celular e tudo mais. Como é que eles funcionam? Você já parou para pensar? Funciona a partir de eletricidade. A eletricidade ela é o espírito que dá vida aos aparelhos. Os aparelhos são um corpo sem vida. Quando a eletricidade entra nos aparelhos, dá vida àquele corpo e a programação que está no corpo passa a existir. A linguagem da energia ela passa a ser transformada a partir do momento que ela entra dentro do celular, do computador, porque lá tem mecanismos, tem peças que foram criadas para traduzir a energia em som, traduzir as vibrações energéticas, as imagens e tudo, em som e imagem, em impulsos elétricos. Então quando a eletricidade entra, ela dá vida às coisas, e as outras coisas, quando entra por ela, por exemplo, pela câmera que nós estamos vendo aqui, ela está capturando essa imagem, está transformando essa imagem que vocês estão vendo aqui agora em impulsos elétricos. Ela vai passar pelos fios, né? E depois ela vai se disseminar pelo ar, porque não tem fio aqui. Então ela vai passar por onde? Ela vai passar pelo Wi-Fi, ou mesmo de ser disseminado. Eu acho que mais provável pelo Wi-Fi. Então ela é transmitida pelo Wi-Fi e retransmitida para um satélite que retransmite para um banco de dados, né? E assim por diante. Então é basicamente a mesma coisa que acontece com o corpo humano e Deus, né? Veja só, essa analogia é complexa, mas ela é bem viável. Nós somos um aparelho de celular sem carga elétrica. Essa carga elétrica ela é Deus. É o que dá impulso da vida. Então quando ela dá o impulso da vida, torna aquele aparelho que não serve de nada, que está sem bateria, em um aparelho funcional. Então ele passa a funcionar, mas esse aparelho tem programas que o controla. Então o ser humano é basicamente a mesma coisa. O ser humano ele é criado, o impulso dá nele, mas como ele está tendo um mecanismo vamos dizer, um aplicativo que tem certos padrões, então ele vai agir de acordo com aqueles padrões determinados pelo aplicativo. Assim também os seres humanos, da mesma forma. Qual a diferença? Que a gente pode dar um upload sempre, né? A gente pode dar um upload, claro.